É muito bom ter você aí do outro lado, que seja sobre você uma unção, uma capacitação do Espírito Santo de superação. Superação é o rogo que elevamos aos céus. Em tempos como estes, você precisa de superação. Atibapa é uma igreja de superação. Temos vencido os obstáculos, os desafios. Exemplo: que tal uma semana recheada de oração? 3 salas de oração por dia. Pequenos grupos multiplicadores que se reúnem por meio de aplicativos. Escola bíblica discipuladora. Na quarta, no domingo, professores e alunos ministrando a palavra de Deus. Atividade de adolescentes e jovens da Rede Trinity. Leilão missionário foi um sucesso. Treinamento para discipuladores, e você diz: uau, que semana abençoada. O templo está fechado, mas Atibapa não para. O templo está fechado, mas Atibapa não para, porque somos uma igreja de superação. Você é um discípulo que vai viver em superação. É a bênção que eu ministro sobre você, sobre sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração, eu quero orar. Pai, todas as expectativas que estão no meu coração, no coração dos pastores da igreja, seja replicada, transmitida, direcionada aos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs, que são alcançados e alcançadas por escudo. Eu peço uma graça poderosa de superação. Nossos dias, Deus, são dias de superação. Por isso, sobre as famílias, sobre as vidas que são alcançadas por este culto, eu rogo uma graça poderosa dos céus, uma capacitação que vem do trono do Senhor, ajudando a sua igreja a viver em superação. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Superação é uma palavra formada pela expressão super e a palavra ação. Superação. Tem resultados quem age. Tem resultados quem agem. Superação tem resultados quem age. Decida ser um discípulo, uma discípula que vive em superação. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo de 28 a 29, palavras do Senhor. Romanos 8, versículos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que Deus age em todas as coisas. Ouça, Deus age em todas as coisas para o seu bem, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, destaco, conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o modelo, Jesus é o paradigma, o nosso ideal. Jesus é a imagem de Deus na terra. Sendo assim, Cristo é a imagem do homem perfeito, pleno, em seu estado maior e mais amplo de qualidade e de quantidade. Uma das frases que mais tenho usado nas minhas últimas pregações é a seguinte: seja a sua melhor versão. Essa poderosa afirmação tem por objetivo elevar o seu nível de qualidade e elevar o seu nível de quantidade. Ou seja, você é capaz de ser uma pessoa melhor, assim como é também capaz de fazer muito mais do que você tem feito. Eu chamo isso de uma vida de superação. Se você quer ter o que sempre teve, faça
que sempre fez. Mas, se você quer ter o que nunca teve, faça o que você nunca fez. É tempo de superação. Decida fazer o que você nunca fez para que você possa ter o que você nunca teve. Eu tenho um tomate em minhas mãos. Pergunto, o que tenho? O que tenho? Eu não tenho apenas um tomate. Eu tenho a possibilidade de ter pés de tomate, muitos tomates. Eu tenho em minhas mãos uma floresta. Uma floresta. Alguns veem apenas um tomate. Mas em potencial eu tenho em minhas mãos inúmeros pés de tomates que vai alimentar inúmeras pessoas. Alguns veem um tomate, outros veem uma floresta, uma pequena semente, entretanto com um potencial enorme de se tornar grande. Eu tenho uma floresta diante de vocês. Um pequeno óvulo fecundado por uma semente espermatozoide vai se tornar um homem. Dentro de um homem, muitos espermatozoides, uma nação, um povo, uma semente. Pergunto, o que existe dentro de você? O que habita em você? Digo, o Espírito Santo, que te dá o poder, a capacidade, a unção, para que você possa ser exatamente o que Deus escreveu e pensou ao seu respeito. Falando em sementes, diz a Bíblia, no capítulo 13 de Mateus, versículos de 24 a 30, diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 13, versículos de 24 a 30. É uma parábola que Jesus fala sobre sementes, boas e más sementes. A Escritura diz, acompanhe-me, acredito que também é possível que você esteja vendo esse texto na tela do seu computador, smartphone ou até mesmo Smart TV. Diz a palavra, Mateus 13, versículos de 24 a 30. Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. A gente pode finalizar aqui esta leitura. Sementes boas e sementes más. Más e boas sementes. Uma das questões fundamentais e principais da vida não é necessariamente sobre o que você fará na vida ou o que você está fazendo, mas sobre a pessoa que você se tornará ou a pessoa que você está se tornando. Pergunto, você está se tornando uma pessoa melhor? Tiago 11, capítulo 1, versículos de 11 a 12 diz a Bíblia, acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salgada? Meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira produza figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. E diz a palavra, cultivemos as sabedorias dos céus. O solo define a qualidade e a quantidade de uma árvore. O solo define se o fruto é bom ou se é ruim. Com isso quero dizer que você pode ser um melhor solo ou ser
a pior versão de um solo. Você pode então ser a sua pior ou a sua melhor versão. O seu pior você ou o seu melhor você. Alguns decidem pela mediocridade, se tornando mediano em tudo. Você conhece alguém que optou viver abaixo do potencial, abaixo da capacidade que Deus projetou? Eu conheço muitas pessoas assim. E por que não dizer, já fui também uma pessoa assim. Na escola e na faculdade, não passa da média. E fica muito satisfeito quando tira 6,5. Na igreja, não sai da média. Ele faz o básico. Na família, também opta pela mediocridade. É um pai mais ou menos, uma mãe mais ou menos, e também um filho mediano. E tudo isso se dá, o seu melhor potencial ou o seu potencial menor ou médio se dá por meio das decisões que você toma, das suas escolhas. A ciência afirma que ao tomar decisões, você altera a sua estrutura intramolecular. Você se modifica, você se transforma por meio de suas decisões. Isso começa na mente. E ao decidir, você se transforma naquilo que você optou, naquilo que você decidiu. Ou seja, você é a soma exata das suas decisões. A soma exata. Sendo assim, você pode hoje se superar. Autossuperação. Você pode hoje decidir esculpir manualmente, trabalhosamente, a pessoa que você será para sempre. Entenda, a pessoa que você será para sempre. Você faz as suas decisões e as suas decisões faz você. Eu fui encorajado pelo pastor Lucas para entrar numa academia e eu decidi me superar. Malhar não é fácil, machuca bastante, principalmente nas primeiras semanas. Quarto dia de academia, meus músculos estavam explodindo, noites sem dormir. Eu encontrei uma mulher de aproximadamente 50 anos de idade, fazendo um exercício com o seu personal trainer. Ela usava um peso que para mim seria insuportável. E ela fazia as flexões e o personal ficava a encorajando. 5, 7, 9, falta mais uma, 11. E ela fez a primeira série. E eu fiquei olhando. E os meus pesos, claro, né? Pesos de iniciante. Você está sorrindo em casa, mas eu vou chegar lá. Segunda série. 5, 7, 8. Expressão de dor, de muito esforço. E o personal, superação. 10, 11, 12. Ela tira o peso e começa a chorar. Ela começou a chorar. E eu fiquei a pensar, acabou. Tinha mais uma série ainda. O peso foi posto sobre ela. O personal trainer de frente. E aquela mulher faz os exercícios em lágrimas. 10, 11, o personal se aproxima e dá um leve apoio. E ela e termina a série em lágrimas. E eu entendi. Quem tem a força mental de fazer um exercício com tamanho grau de dificuldade, supera qualquer coisa na vida. E eu decidi, eu vou ficar fortão. Aguardem a minha nova versão pós-isolamento e distanciamento social. Alguém já disse que a sua vida é um presente dado por Deus.
Agora, o que você faz com a sua vida é um presente que você dá para Deus. Sua vida é um presente que você recebe de Deus. E o que você faz com a sua vida, a pessoa que você decide ser, é um presente que você dá para Deus. Paulo chamou isso de: ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o vosso culto racional. E eu quero dizer que há uma base para que você estabeleça uma vida de superação. E a base é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a plataforma. A plataforma onde você pega impulso para ser exatamente o que Deus pensou e planejou. Impulso para que você possa ser plenamente o que Jesus disse, que rios de vida fluiriam do seu interior. E aquilo que Cristo pensou para nós é vida em abundância. A palavra é como uma plataforma. Percebam então o que Deus escreveu ao seu respeito, e pensar na Bíblia como o seu instrumento de impulso para a superação é o cerne da mensagem dessa noite. A Bíblia diz no Salmo 139 o seguinte, Salmo 139: os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo em formação. Você já parou para pensar nisso? Deus viu com ricos detalhes o seu corpo sendo formado no ventre de sua mãe. E diz a Bíblia que no teu livro, que interessante, Deus tem um livro nos céus, onde Ele faz registros ao meu, a seu respeito. Isso é muito poderoso. E no teu livro, tudo ia sendo registrado. É como se Deus criasse uma expectativa muito grande com aquela pessoa incrível que estava sendo gerada no ventre. Ele ia escrevendo tudo e registrando tudo a seu respeito. E a palavra diz: tudo ia se realizando segundo o que estava programado. Escuta a palavra programado, mesmo antes de eu começar a existir. Há um programa, há um projeto, há um plano. Eu chego a pensar que Deus tem uma imagem do meu eu melhor. Deus tem uma imagem do seu eu evoluído, do seu eu pleno. Deus tem uma imagem sobre você. Agora, entre o que você é hoje, ou seja, o seu estado atual, onde você está, e o seu eu melhor, o seu eu pleno, existe um processo. Entre você está, entre como você está e quem você é, e na pessoa que você vai se tornar, há um processo. O processo separa os meninos dos homens. O processo separa as meninas das mulheres. O processo machuca. O processo é feito para alguém que vive em superação. Tenha em mente agora a imagem de uma linda borboleta. Você gosta de borboletas? A linda borboleta que voa com flexibilidade e velocidade. É incrível como elas são velozes e flexíveis. A linda borboleta que voa com flexibilidade e velocidade na vida, um dia foi uma largata. Uma largata com movimentos rígidos, movimentos lentos, rígidos e lentos. Mas o processo, o casulo, o aperto, o aquecimento a tornou flexível, a tornou veloz. Você está entendendo o que eu quero falar a você nessa noite? A sua melhor versão será flexível, a sua melhor versão será ágil, será mais forte, mais poderosa. Nem de longe vão te conhecer quando te encontrarem em superação e vão dizer: uau, nós estamos falando da mesma pessoa. Você não é
pessoa que eu conheci, você está mais jovem, você está mais bonito. A propósito, você precisa ser a melhor versão do seu corpo, da sua alma e da sua mente. O Caio me encontrou essa semana e disse assim: pastor, você está mais bonito. Eu disse: muito obrigado, Caio. O espelho diz isso a mim todos os dias. Deus tem uma imagem do meu melhor. Certa vez, Deus me deu uma visão. Isso foi recente. E nessa visão, eu tinha uma imagem clara do meu eu desenvolvido, do meu eu melhor. Uma linda imagem, irmãos. Foi naquela sala, que conhece Atibaia, a sala aqui onde é usada para o PEP. E nessa imagem estavam registrados todos os meus sonhos pessoais, familiares e também os meus sonhos de ministérios, que são muitos. E eu os vi como um quadro, preto e branco, sem cores. Ainda estou tentando entender o porquê. E eu o vi como uma tela. Nesta imagem, eu estava plenamente realizado. E envolvia todas as dimensões daquilo que eu sonho, daquilo que eu anseio, e eu desenhei esta imagem. É claro que eu não sou um Picasso, mas de fato ficou muito feia. Mas a projeção do que eu vi naquele quadro mental, espiritual, é muito incrível. E eu tenho certeza que você vai me ver nessa posição. Você vai me ver e você vai desfrutar muito do meu eu melhor. Muito. Certo dia Deus deu a José, uma imagem do seu futuro, uma imagem do seu eu desenvolvido. E aqui eu volto mais uma vez para o pilar, o que Deus diz na palavra a nosso respeito, a Bíblia como uma plataforma para a nossa superação. E Deus decidiu registrar essa experiência, essa visão que Ele deu a José no capítulo 37 de Êxodos, Gênesis capítulo 6, versículo 11. 37 de Gênesis capítulo 37, versículos de 6 a 11. E ele chega para os seus irmãos e diz assim: ouçam o sonho que tive. E José passa a contar o sonho. Versículo 7 diz: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor dos meus feixes e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar ante o chão, diante de você? Versículo 11: assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Sabe qual foi a visão que Deus deu a José? Ele era um adolescente, um jovem, que alguns historiadores chamam até de mimado. Aquele jovem, ele se viu no seu eu melhor, no seu estado pleno de superação.
José se viu como o grão-vizir, o homem da visão do mundo de sua época. Ele viu o seu eu desenvolvido. Anote o que diz John Maxwell, o maior escritor de nosso tempo sobre liderança. Ele diz assim: você não sobe até o topo, você cresce até o topo. Repito, você não sobe até o topo como que um pulo, não. Você sobe crescendo degrau após degrau até o topo. Isso é superação. Pare e pense comigo, imaginando se Deus mostrasse a José o processo. Deus mostrou no topo, grão-vizir, segundo homem mais importante do Egito. Mas Deus não mostrou o processo, as fases, os estágios de aperto gerado pelo casulo. Não mostrou. Deus não mostrou José sendo ameaçado de morte por seus irmãos. Eles conversavam entre si sobre se mataria ou não José. Deus não mostrou o processo chamado lançado no poço e vendido como escravo. Você já parou para pensar o que é ser vendido por escravos por seus próprios irmãos? Deus não mostrou o processo. Deus não mostrou ele sendo injustamente condenado à cadeia, traído pela esposa de Potifar, seu senhor, que ele decidiu ser fiel. Deus não mostrou os anos de escuridão numa cadeia, mas Deus mostrou o estado final, desenvolvido, pleno, o estado de superação de José. Por isso você precisa de uma dose de superação, de um encorajamento. É isso que os nossos pastores farão nesses dias. Eles serão como aquele personal trainer da minha ilustração. Vamos lá, 7, 8, 9, para que você possa de fato despertar o seu potencial e andar sobre as águas como Pedro andou, em dias onde as pessoas estão afundando. A Bíblia diz em 2 Pedro 2, versículos de 5 a 8. Veja comigo, 2 Pedro 2, versículos de 5 a 8. A palavra diz: por isso mesmo, empenhem-se, ouça a expressão empenhem-se, esforcem-se, isso é superação. Esforcem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança. Grife a palavra perseverança. A perseverança, a piedade. É tempo que você precisa ser piedoso, porque se essas qualidades existirem e estiverem, diz a Bíblia, crescendo. Lembra da imagem da semente? Crescendo. A ideia de Deus é que elas existam e elas cresçam. Logo nós temos 3 possibilidades daqui: delas não existirem em você, essas virtudes poderosas que precisam ser acrescentadas à nossa fé. Elas podem existir em você e não estarem em crescimento, ok? Não estarem em crescimento. Virtudes poderosas, como nós as citamos aqui, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, não estarem crescendo em você. E a terceira possibilidade é dessas virtudes estarem crescendo em você. Isso é o que? O seu eu melhor. Isso é superação. Deus escreveu algo a seu respeito e você precisa viver para a realização deste algo. Deus falou algo na palavra, deu uma palavra a José, e ele usou aquela palavra como um trampolim, como uma plataforma para o maior salto de sua vida. Penso que na cadeia, José se lembrava da palavra, da visão, do sonho que Deus imprimiu em seu coração. Há uma pessoa dentro de você querendo brotar. Há uma pessoa dentro de você querendo se manifestar.
Uma das principais missões que você deveria ter na vida é ficar mais parecido com a pessoa que Deus escreveu no livro dele, a pessoa que Deus desenhou no seu livro. Foi isso que Paulo decidiu fazer. Em Filipenses 3, versículo de número 13, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. É tempo de avançar, e a gente usa uma expressão dizendo: vamos avançar ou recuar? E vocês dizem avançar. Avançar é superação. Para superar precisa esquecer e usar o tempo presente como um momento de dar passos mais rápidos, mais firmes, decisões concretas de superação. Avançando para essas questões, diante de mim pergunto: o que é isso? E você diz em casa: superação, pastor. Quais eram as coisas que estavam diante de Paulo? Quais as oportunidades geradas pelo momento? O apóstolo Paulo disse no mesmo capítulo, agora no versículo 10, ele disse: ser como Jesus. Por que ser como Jesus? Jesus, o primeiro texto que nós lemos, é a imagem do homem perfeito. Paulo desejava ser como Jesus. E o início do versículo diz: eu não julgo que já o tenha alcançado. Paulo estava consciente do seu estado não desenvolvido, não pleno, ao afirmar: eu ainda não o alcancei, eu ainda não sou como ele, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo. Isso é o que? Superação. Deus deseja tirar você de dentro de você. Isso é desenvolvimento. Desenvolver significa desatar, desamarrar nós. Deus vai nesta série desamarrar nós, tirar você de dentro de você. Agora, para viver em superação, você precisa ter a palavra como plataforma de salto. E eu dou aqui 3 recomendações. Anote-as. A primeira: você precisa deixar de ser a pessoa que você finge ser. Repito, para a sua anotação: você precisa deixar de ser a pessoa que você finge ser. Quando eu decido viver em superação, eu deixo de ser a pessoa que finjo ser para ser a pessoa que Deus deseja que eu seja. É totalmente o contrário. Uma pessoa que vive em fingimento se enquadra naquilo que Tiago falou no capítulo 21, versículo 23. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, a palavra é uma plataforma. Se é ouvinte e não praticante, é semelhante a um homem que se viu no espelho, o seu próprio rosto, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo esquece de sua aparência. Decida em superação deixar de ser a pessoa que você finge ser. Segundo, anote: você precisa deixar de ser a pessoa que as pessoas desejam que você seja. Você precisa deixar de ser aquilo que as pessoas desejam que você seja. Isso é muito interessante quando nós vemos na experiência, por exemplo, narrada por João, no capítulo de número 1, versículo 19. Abra sua Bíblia comigo, rapidamente, João capítulo de número 1, versículo de número 19. Você precisa deixar de ser o que as pessoas desejam que você seja. A palavra diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Então, a ideia era descobrir quem João era. Então,
pare e pense comigo que João aqui está diante dessas duas dimensões: fingir ser alguém ou ser alguém que desejavam que ele fosse. Presta atenção. Versículo 20, ele confessou e declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? Você é Elias? Uau, ser Elias, hein? Que incrível! Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Você é o profeta? As respostas foram as seguintes: não sou Elias, não sou o profeta. Finalmente perguntaram: quem é você? Ele poderia fingir: eu sou Elias. Ele poderia fingir: eu sou o profeta. Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você a respeito de si próprio? Permita-me estender a você essa pergunta: o que você diz a respeito de si mesmo? Como você se enxerga? Quem é você? Quem é você? Ele estava diante da possibilidade de fingir ou de ser aquilo que as pessoas esperavam: o Cristo. O Cristo. As pessoas esperavam fingimento, ou ele dizer ser uma pessoa quem ele não era. Versículo 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Isso é poderosíssimo. A Bíblia é a plataforma de salto. A Bíblia é a sua base. Deus escreveu ao seu respeito na palavra. Deus deu uma palavra a José e ela foi registrada na Bíblia. Deus deu uma palavra que João Batista usou como plataforma para afirmar a sua identidade. E ele diz: eu sou o que a Bíblia diz que sou. E quem eu sou? Quem a Bíblia diz que sou? E ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é o que a palavra diz quem você é. Agora, para que você possa viver em superação e ser o que a palavra diz que você é, você precisa entender algumas questões do que a palavra diz. Primeira, 2 Coríntios 5,17. A Bíblia diz que você é uma nova criatura. Diga em casa: eu sou uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Há uma novidade de vida ampliando diante do horizonte para você. A Bíblia diz que você é livre. Diga em casa: sou livre. A palavra diz em Colossenses 1,13: o Senhor nos tirou do poder das trevas. Você tinha um Senhor e você era escravo de um Senhor, e o Senhor Jesus, como um forte, te resgatou. E você pode dizer: sou livre. Isto é identidade. Diga em casa: sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Sou super vencedor. Eu vivo em superação. A Bíblia diz em Romanos 8,37: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diz em casa: eu sou mais do que vencedor. Isto é o seu eu melhor, o seu eu desenvolvido. Aleluia. A Bíblia diz que você é herdeiro, e quem é herdeiro tem herança. A palavra do Senhor diz em Romanos 8,17: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Que grande bênção. Finalizo. A palavra do Senhor diz que nós somos abençoados em tudo. Nós temos disponíveis grandes bênçãos. Diz a palavra do Senhor em Efésios 1, versículo 3:
nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Todos os tipos de bênção, todas as sortes de bênçãos estão disponíveis a você e a sua família. Isso é uma vida de superação. Você é aquilo que a Bíblia fala em Mateus capítulo de número 3, versículo 17. Uma voz ecoa dos céus após o Senhor Jesus ser batizado, e a voz diz assim: você é o meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. A palavra de Deus o encorajou em um dos momentos de provação. Após o Senhor Deus Pai dizer a Jesus: você é meu filho, eu tenho prazer na sua vida, adiante, avante, você tem uma missão, eu sonhei com sua missão. Ele é enviado pelo Espírito Santo para um dos períodos de provações mais terríveis registrados na Bíblia. 40 dias de provação no deserto, onde nosso Senhor esteve em jejum, em oração. Percebe que para cada palavra uma provação a ser superada, para cada provação uma palavra de Deus para a superação. Entenda: aprovação, provação, superação. Provação, superação. Você se sente provado nesse momento da sua vida? Você se percebe em plena provação? Por isso eu trago uma palavra de superação ao seu coração. Mas se você não se sente assim, se você não se sente em estado de evolução, tome as seguintes decisões, porque é tempo de superar as coisas velhas, abandone. É tempo de se libertar do poder das trevas, de pecados antigos. É tempo de colocar a vida em ordem, se ajustar com Deus, se ajustar com as pessoas. Os dias são maus. É tempo de assumir a sua posição de mais do que vencedor. Ei, sobe ao pódio, se posiciona como um poderoso em Deus. Você nasceu para triunfar em Cristo Jesus. É tempo de receber heranças espirituais. Se aproprie, receba. É tempo de superar a orfandade, esse espírito demoníaco que gera em nós sentimentos de inapropriação, de inadequação, sentimentos de orfandade. Você tem um Pai, o Pai diz: eu amo você, eu tenho prazer na sua vida, eu escrevi ao seu respeito no meu livro. É tempo, igreja, tempo de superação. Decida hoje: superação é a bênção que eu ministro sobre você, em nome do Senhor Jesus.